Você investiu no Nubank, Mercado Pago, PicPay, Poupança, Tesouro Direto, CDB e agora não sabe como preencher esses investimentos na sua declaração? Bora entender como fazer. Fala meus amigos, Rafael Scaramelli para mais um vídeo de declaração dos investimentos para vocês e hoje é sobre a renda fixa, onde entra as contas digitais que rendem valores parados em conta, CDBs, títulos do Tesouro Direto e também fundos de investimentos de renda fixa, como por exemplo os fundos que compõem as caixinhas do Nubank. Hoje aqui eu vou mostrar para vocês como preencher todas essas aplicações na sua declaração, incluindo os rendimentos obtidos com elas no ano de 2022. Então se for a sua primeira vez por aqui, já fique à vontade para se inscrever, deixar o seu gostei nesse vídeo e mandar esse conteúdo para o amigo que precisa declarar essas aplicações e não tem ideia de como fazer. Pois bem, galera, renda fixa são todas as aplicações que normalmente são oferecidas pelos bancos e também pelo Tesouro Nacional, no caso do Tesouro Direto. São investimentos que você tem uma segurança maior, pois na maioria dos casos você já sabe de antemão, antecipadamente, o quanto o seu dinheiro renderá e também não há grandes riscos de perder dinheiro. Então, para quem é mais conservador, quer rentabilizar a grana e não quer correr riscos desnecessários, elas são as opções mais viáveis. Dentro do cenário da renda fixa, tem diversos produtos, como eu já falei, mas basicamente as regras do imposto de renda para elas são uma só. As aplicações que têm imposto de renda acompanham a tabela regressiva de IR, que é essa que está aparecendo na tela, que conforme mais tempo o seu dinheiro ficar aplicado, menos imposto de renda será descontado no momento do resgate, tá? Lembrando que esse IR somente é descontado na hora que você faz o resgate e a alíquota, a depender do tempo que o seu dinheiro ficou aplicado ali, investido, será aplicada somente sobre o rendimento que você teve até então. Então, se eu mantive, por exemplo, uma aplicação no Tesouro Selic por 1 ano e meio e fiz o resgate, portanto, será descontado automaticamente direto na fonte a alíquota de 17,5% sobre o lucro que eu obtive até então, tá? Então, basicamente, é assim que funciona o IR na maioria das aplicações de renda fixa, mas tem as exceções das aplicações com isenção do imposto de renda, que é o caso da poupança e também das LCIs e LCAs, que são as mais comuns que são isentas de IR, ok? Então, no caso da declaração dessas aplicações, pessoal, primeira coisa que vocês têm que ter em mente é reunir os informes de rendimento, Como essas aplicações são feitas através de bancos e corretoras de valores, serão esses informes que você vai precisar e terá todas as informações necessárias que você precisa para preencher na sua declaração. Basicamente, no informe terá a aplicação em questão, com os valores que você tinha investido no último dia do ano e também os rendimentos que você obteve caso tenha feito algum resgate dessas aplicações ao longo do último ano, de 2022. E a depender do banco ou corretora, no informe já vai vir informado, os códigos que você terá que utilizar no programa da declaração, que já a gente vai ver na prática ali na tela do meu computador. Então, resumidamente, o pagamento do imposto de renda sobre essas aplicações de renda fixa ocorre automaticamente, quando se faz o resgate das mesmas. Então, quanto ao pagamento, não há preocupações, pois o próprio sistema do banco já faz isso para você e a única coisa que você precisa correr atrás são os informes de todas as aplicações e também de todas as contas correntes, de banco, de corretoras que você tinha no ano de 2022 para conseguir preencher corretamente no programa da Receita. Com os informes em mãos, já dá tranquilamente para você iniciar o preenchimento, que a gente já vai ver agora como fazer na prática direto lá no meu computador, no programa da declaração, ok? Pois bem, pessoal, da mesma forma que eu venho falando nos outros vídeos de declaração, a primeira coisa é baixar o programa do IRPF 2023. Então basta ir no Google, programa IRPF 2023 Download, acessa o primeiro link, faz o download do programa, faz a instalação e o programa vai ser esse aqui, ok? Como eu já venho falando também, se é a sua primeira vez, você vai iniciar uma declaração em branco. Se você já declarou em 2022, você pode fazer a importação da declaração de 2022 para facilitar o preenchimento da de 2023, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acessar a minha declaração. Eu já tenho uma aqui em aberto, que a gente está utilizando para simular, que é o investidor de bolsa. Eu vou dar 2 cliques para abrir. Então, com os informes de rendimento em mãos, o que a gente vai ter que declarar de renda fixa serão as nossas posses em renda fixa, o valor que a gente tinha aplicado em renda fixa ou no saldo da conta lá no último dia do ano de 2022,
e também os rendimentos que essas aplicações nos deram ao longo de 2022, beleza? Então eu separei algumas situações aqui, algumas aplicações para a gente simular nesse vídeo. Então a primeira coisa, eu vou declarar minhas posses lá no último dia do ano, o que eu tinha investido nessas aplicações, ok? Então vai ser lá na aba Bens e Direitos, vou clicar em Novo e eu separei aqui, ó, que eu tinha aplicação no CDB do Banco Inter, tinha aplicação no Tesouro Selic através do Banco Inter, numa LCI no Banco Inter, eu tinha saldo na conta do Nubank também, que é no caso no RDB, tinha saldo em conta corrente no Banco Inter e, por último, uma aplicação no fundo no Reserva Imediata do Banco Inter, que é as famosas caixinhas do Nubank, que é um dos fundos que compõem as caixinhas. Então vai ser essas 5 situações que eu vou preencher aqui com vocês, beleza? Então começando pela aplicação no CDB do Banco Inter, vai estar lá tudo descrito no seu informe de rendimento, caso você tenha, tá pessoal? Então a primeira coisa, o grupo vai ser o grupo 04, que é aplicações e investimentos. O código nesse caso é um CDB, uma aplicação de renda fixa que tem a incidência do imposto de renda ali, conforme eu expliquei, né, que acompanha a tabela regressiva do IR e é descontado somente no momento do resgate, tá? Então vai ser o código 02, tá pessoal? Títulos públicos e privados sujeitos à tributação, que é o imposto de renda, conforme a tabela regressiva. Então ele bota entre parênteses aqui, ó, Tesouro Direto, CDB, RDB e outros, tá? Código 02, ele vai me pedir o CNPJ da instituição nesse caso o CDB é emitido pelo próprio Banco Inter, então o CNPJ dele vai ser o 00416 968 1000 contra 01, beleza? E aqui na discriminação eu vou colocar da seguinte forma, simples, tá galera? Aplicação em CDB no Banco Inter, só, tá? E depois em situação em 31/12/2021, caso esteja informado lá no seu informe de rendimentos, você vai preencher o valor que está informado lá. Caso não tenha nada, deixa zerado. E situação em 31/12/2022 também vai estar informado lá no seu informe de rendimento o valor que você tinha investido lá no último dia do ano. Nesse caso eu vou utilizar como exemplo que eu tinha R$1.000, beleza? Pronto, dou um OK e já foi preenchido aqui o que eu tinha aplicado em CDB do Banco Inter no último dia de 2022. Então vai ser aqui, ó, grupo Aplicações e Investimentos 04, código 02, Títulos Públicos e Privados sujeitos à tributação, aplicação em CDB do Banco Inter, R$1.000 que eu tinha investido no último dia do ano, ok? Próxima aplicação que a gente vai preencher vai ser no Tesouro Selic, também custodiado no Banco Inter. Poderia estar custodiado em uma corretora de valores ou em outro banco, que seja, eu utilizei o Banco Inter para facilitar, beleza? Vai ser a mesma coisa, tá pessoal? Grupo Aplicações e Investimentos 04, código também vai ser o 02, que é Tesouro Direto, engloba o Tesouro Direto aqui, que é títulos públicos ou privados, no caso do Tesouro Selic vai ser títulos públicos sujeitos à tributação. 02, CNPJ vai estar no seu informe de rendimentos, porém, como é no Banco Inter, o Banco Inter tem o Inter DTVM, que é a corretora do Banco Inter, e tem o banco, que é o Banco Inter, certo? Ambos têm CNPJs diferentes. Quando você faz uma aplicação num Tesouro Direto pelo Banco Inter, você está aplicando através da Inter DTVM, que é a corretora, e não pelo banco, tá galera? No informe vai estar o CNPJ certinho, mas o CNPJ da Inter DTVM, que faz a custódia dos títulos públicos, no caso do Tesouro Direto, vai ser o 18 945 670 1000 contra 46, ok? E a descrição eu vou colocar da seguinte forma: aplicação no Tesouro Selic através da Inter DTVM, que é a corretora do Banco Inter, beleza? Mesma coisa, situação em 31/12/2021 e em 31/12/2022 também vai estar informado no seu informe de rendimentos. Vou fazer uma simulação aqui que eu tinha R$2.000 lá no último dia do ano aplicados no Tesouro Selic, beleza? Tô ok, pronto, também foi declarado meu investimento no Tesouro Selic. Código 04, grupo 04, código 02, aplicação do Tesouro Selic através da Inter DTVM e o valor investido nesse caso. Agora eu vou preencher uma aplicação em LCI do Banco Inter. Lembra que a LCI é uma aplicação isenta de imposto de renda.
Portanto, o grupo vai ser aplicações e investimentos, continua sendo 04, porém o código vai ser o 03, tá, pessoal? Títulos isentos de tributação. LCI, LCA, CRI, CRA, LIG, debêntures, enfim. Qualquer aplicação que é isenta de imposto de renda, que seja de renda fixa, vai ser declarada no código 03. CNPJ, como essa LCI é emitida pelo Banco Inter, vai ser o mesmo CNPJ, né, que é o do Banco Inter, 00416 968 1000 contra 01, beleza? E a descrição vai ser a mesma coisa, aplicação em LCI no Banco Inter. E vai informar lá em situação em 31/12/2021 e em 2022, conforme está no seu informe de rendimentos. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu tinha R$800 em 2022, beleza? Dou um OK, pronto, minha LCI também foi declarada aqui. E agora eu vou declarar também o meu saldo que eu tinha lá na conta do Nubank. Lembra que qualquer saldo parado na conta do Nubank rende 100% do CDI, ou seja, o seu saldo não fica de fato parado numa conta, ele fica aplicado em um RDB, tá? RDB é um título privado, tá, pessoal? E da mesma forma que um CDB, ok? Então vou clicar em novo. O grupo para declarar esse saldo lá na conta do Nubank vai ser o 04, aplicações e investimentos, e o código também vai ser o 02. Tesouro Direto CDB RDB, ó, tá vendo? Então vai ser o 02, vai informar o CNPJ do Nubank, que é o 30.680.829.1000 contra 43, e a discriminação vai ser saldo em RDB no Nu Financeira, que é conforme está no seu informe de rendimentos, beleza? Mesma coisa, se tivesse em 2021, vai informar o valor que está lá no seu informe, e em 2022 vai informar o valor que está no seu informe. Nesse caso, vou utilizar R$500 no nosso exemplo. Dou OK, meu saldo lá na conta do Nubank, que na verdade não está na conta, está aplicado em um RDB, já foi informado aqui também. Saldo em RDB no Nu Financeira, R$500, beleza? E agora eu vou declarar, pessoal, eu já declarei as aplicações e agora eu vou declarar o saldo em conta corrente. Todas as contas bancárias que você tiver, que você fechou o ano de 2022 com a conta aberta e tinha saldo lá, você precisa preencher na sua declaração. Então, se você tinha conta no Bradesco, no Banco do Brasil, no Inter, no Nubank, você vai ter que pegar todos esses informes e preencher o saldo em conta corrente. Então, você vai vir em novo, o grupo vai ser o 06, depósito à vista e numerário. O código, pessoal, vai ser o 01, depósito em conta corrente ou conta pagamento, beleza? Vai informar o CNPJ, nesse caso eu vou declarar o meu saldo em conta corrente lá no Banco Inter, então vai ser o CNPJ do Banco Inter, que é 00416 968 1000 contra 01, e a discriminação, basta colocar saldo em conta corrente no Banco Inter, beleza? Aqui embaixo, ó, como é saldo em conta corrente, você vai ter que informar o banco, no caso do Inter é o 077, Banco Inter SA, e vai informar a agência e a sua conta também, beleza? Vamos supor aqui uma conta e tal, ok? E informar também a situação em 31/12/2021 e em 2022. Nesse caso, vamos supor que eu encerrei o ano com R$500 lá parados na minha conta corrente do Inter, vou informar aqui, dar um ok e boa. O saldo em conta corrente no Inter também foi declarado no código 01, né? Aliás, no grupo 06, que é depósitos à vista e numerário, código 01, depósito em conta corrente ou conta de pagamento. E por último, pessoal, nesse nosso vídeo, eu vou declarar em bens e direitos ainda a minha aplicação no fundo Nu Reserva Imediata. Então, se você tinha investimentos na caixinha do Nubank, lá no seu informe vai vir informado que você tinha uma aplicação no fundo Nu Reserva Imediata, que é um fundo de renda fixa. Então, eu vou clicar em novo. O grupo, pessoal, vai ser fundos, vai ser o 07, tá? E o código vai ser o 01. Fundos de investimentos sujeitos à tributação periódica, come cotas, porque esses fundos do Nubank têm o come cotas. E aquele daqui, exemplo, fundos de renda fixa, fundos multimercados. Beleza? 01. CNPJ do fundo tem o CNPJ específico do fundo. Não vai ser o CNPJ do Nubank, mas sim o CNPJ do próprio fundo, tá, galera? Então, o CNPJ do Nu Reserva Imediata vai ser o 42
699.466.1000 contra 77. E a discriminação, aplicação no fundo no reserva imediata referente DI, beleza? E situação em 31 de 12 de 2021, se está informado lá no seu informe, preenche. E aqui eu vou dar o exemplo de que eu tinha R$600. Dou ok e boa. Se eu tinha dinheiro nas caixinhas, no caso desse exemplo eu tinha, eu vou informar aqui grupo 07, código 01, aplicação no fundo no reserva imediata e o valor lá no último dia do ano. Beleza? Então, em bens e direitos, eu já informei tudo que eu tinha que informar. Então, a gente declarou o CDB do Banco Inter, o Tesouro Selic custodiado no Banco Inter, a LCI do Banco Inter, o saldo parado na conta do Nubank, que na verdade está aplicado no RDB, o saldo em conta corrente no Banco Inter e também a aplicação no fundo no reserva imediata, que são um dos fundos que compõem as caixinhas do Nubank. Agora, pessoal, eu tenho que declarar os rendimentos dessas aplicações que eu tive ao longo de 2022, caso eu tenha feito algum resgate ou algo do tipo, me gerou um retorno, um rendimento, e esse rendimento tem que ser informado também e vai estar lá tudo no seu informe de rendimentos. Então vamos lá, né? Primeira coisa, eu vou declarar os rendimentos que eu tive de aplicações com tributação, tá, galera? Que no caso envolve CDB, RDB, Tesouro Selic, né? Títulos públicos e também o fundo no reserva imediata, fundos de renda fixa. Então eu vou aqui, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, vai ser essa ficha que eu vou preencher esses rendimentos. Vou colocar novo e o tipo de rendimento, tá, galera? No caso, vamos começar pelo começo, né, no CDB do Inter, que foi a primeira coisa que a gente informou lá em bens e direitos. Eu vou aqui, tipo de rendimento vai ser o 06, rendimentos de aplicações financeiras, e vou ter que informar somente o CNPJ da fonte pagadora e o valor desse rendimento que está lá no seu informe de rendimentos. Então, o CNPJ da fonte pagadora, no caso do CDB do Inter, vai ser o CNPJ do próprio Banco Inter, 00416 968 1000 contra 01. Ok? Ele já puxa o nome e o valor a ser informado vai estar lá no seu informe. Eu suponho aqui que foi R$50 nesse nosso exemplo. Então, ok, pronto, rendimento informado do CDB que eu tive em 2022. Vou clicar em novo, continuar informando os rendimentos de aplicações financeiras. Dessa vez eu vou informar do Tesouro Selic. Como o Tesouro Selic está custodiado na Inter DTVM, vai ser o CNPJ da Inter DTVM que eu vou informar. Então vai ser o 18 945 670 1000 contra 46. Beleza? Já traz o nome aqui, Inter DTVM, né, que é distribuidora de títulos e valores imobiliários. E o valor que eu vou informar vai estar lá no meu informe, que é do Tesouro Selic nesse caso, R$55. Dou ok. Pronto, já informei o rendimento que eu tive do Tesouro Selic em 2022. Vou dar um novo. O próximo é do fundo no reserva imediata. Mesma coisa, pessoal. 06, que é rendimento de aplicações financeiras. CNPJ da fonte pagadora vai ser o CNPJ do fundo, 42.699.466.1000 contra 77. No reserva imediata é FDI, já traz o nome, né, porque eu já preenchi lá em bens e direitos. E o rendimento que eu tive, R$76. Pronto, rendimento do fundo informado. E mais um tipo de rendimento, 06, dessa vez do RDB do Nubank, que na verdade é o saldo em conta, né, que na verdade está aplicado no RDB e gera rendimentos também. Então o CNPJ da fonte pagadora vai ser o 30.680.829.1000 contra 43 no financeira e o valor do rendimento nesse caso vai estar lá no seu informe, R$25 nesse exemplo. Pronto, informei o rendimento do meu CDB do Banco Inter, informei o rendimento do meu Tesouro Selic, custodiado no Banco Inter, informei o rendimento do meu fundo no reserva imediata, que é a caixinha do Nubank, e informei o rendimento do meu saldo parado lá na conta do Nubank, que é um rendimento de um RDB, no caso, né, na Nu Financeira, R$25. Pronto, eu já informei os rendimentos das aplicações que eu informei lá em bens e direitos, que tem rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Agora, pessoal, lembra que eu declarei lá em bens e direitos uma LCI? LCI são isentas de imposto de renda. Então tem que declarar o rendimento dessas LCIs também, caso eu tenha lá em 2022, beleza? Então eu vou aqui, ó, na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, que é um rendimento isento, não tem incidência de imposto de renda. Vou clicar em novo e o tipo de rendimento vai ser o 12, tá, galera?
rendimentos de caderneta de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário, LCI e LCA, certificados de recebíveis, né, que são CRI e CRAs, vai ser o código 12. Nota, galera, eu não utilizei o exemplo de declarar a poupança, mas também o rendimento da poupança seria também nesse código 12, né, que está incluído aqui, rendimentos de caderneta de poupança. CNPJ da fonte pagadora, no caso é uma LCI emitida pelo Banco Inter, vou informar o CNPJ do Banco Inter, 00416-968-1000 contra 01. Já vai trazer o nome e vou informar somente o rendimento que está lá no meu informe de rendimentos, que nesse caso no exemplo, R$30. Dou ok, pronto, já foi informado o rendimento que eu tive na LCI do Banco Inter em 2022, aqui no tipo de rendimento 12, tá galera? Então, basicamente é isso para você declarar suas aplicações e rendimentos de renda fixa, tá galera? Aplicações em renda fixa que tem tributação lá do imposto de renda, acompanhando a tabelinha, todos vão ser preenchidos em bens e direitos, né? Cada qual conforme a sua categoria. E o rendimento dessas aplicações com tributação vai ser na aba rendimentos sujeitos a tributação exclusiva, conforme a gente preencheu aqui, e rendimentos isentos, né? Que é no caso da LCI, vai ser em rendimentos isentos e não tributáveis. Beleza? Então, só recapitulando, galera, a gente preencheu, vou voltar aqui, ó, bens e direitos, a gente preencheu um investimento no CDB do Inter, investimento no Tesouro Selic custodiado no Inter, que é na Inter DTVM, o saldo em RDB no Nubank, no caso o saldo em conta parada no Nubank, que é aplicado automaticamente no RDB, aplicação na LCI do Banco Inter, e o saldo em conta corrente no Banco Inter e também a aplicação no fundo do reserva imediata, que é um dos fundos que compõem as caixinhas do Nubank. Caso você tenha conta no PicPay, no IT, Mercado Pago, tudo isso você vai ter que puxar o informe de todas elas para fazer esse preenchimento aqui, beleza? Caso tenha saldo, né? Caso tenha aplicação, dinheiro nessas contas. Se tiver zerado, você, né? Tipo assim, se você puxou o informe de rendimentos lá, por exemplo, do PicPay e não tem nada informado, tá zerado, não precisa preencher nada, beleza? Só vai preencher se tiver esse saldo parado lá no último dia do ano ou se tivesse algum tipo de rendimento proveniente dessas contas, beleza? Galera, eu sei que acabou ficando um pouco mais longo esse vídeo, né, do que o normal, mas o importante é que eu consegui mostrar como preencher renda fixa na sua declaração em cada uma das situações. Como eu disse, todas essas informações estarão nos informes de rendimento, então se você tiver com eles em mãos, o preenchimento, né, correto ali fica cada vez mais fácil, né, sem grandes complicações no caso, pois a maioria dos informes já vem informando o grupo e o código a serem utilizados para preencher no programa da declaração. Tá? Enfim, eu espero ter ajudado, né, com essas questões, com essas informações, e se eu ajudei, deixa aí nos comentários o seu feedback e se surgiu dúvidas ao longo do vídeo, manda elas aí também que a gente vai se falando. É isso, galera, eu vou indo nessa e até a próxima. Um abraço!